Bom, gente, hoje vamos falar sobre conservação de energia ou troca de calor, né? Nós estamos tratando de calor, então troca de calor. Nós vimos na última aula que quantidade de calor é quantidade de calor. Bom, depende da massa da matéria que está recebendo ou doando calor. Depende de que matéria que a gente está falando, o calor específico, tá? E se o corpo recebe calor, sua temperatura aumenta. Se o corpo fornece calor, diminui. Então, a temperatura vai variar, né? Temperatura final menos inicial. Então, a temperatura final é diferente da inicial. Bom, aqui, gente, ó, a conservação de energia, ou o princípio da troca de calor, conservação de energia é um dos conceitos mais importantes da física, tá? Aliás, conservação, ela está sempre aparecendo. Conservação de massa, conservação de energia, conservação de informação, tá? Então, ó, quantidade de calor fornecido mais quantidade de calor recebido, se a gente tiver um sistema fechado, né, é igual a zero. Eu falei da garrafa térmica. A garrafa térmica é um bom calorímetro. Nós vamos falar sobre o calorímetro. Calorímetro, o que é? É um recipiente com um termômetro. Se você colocar um termômetro na garrafa térmica, fura a tampa e coloca um termômetro, ela se torna um excelente calorímetro, porque ela não deixa o calor sair. Se você mistura dois líquidos dentro da garrafa térmica a temperaturas diferentes, dentro de alguns instantes, né, a temperatura dos dois vai ser a mesma, tá? Eles vão entrar em equilíbrio térmico, tá? Então, ó, a garrafa térmica não deixa o calor sair nem entrar, né? Só vai trocar calor entre os corpos que estão lá dentro. Então eu dou um exemplo aqui, ó. Dentro de um calorímetro são colocados 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, 200 gramas de água é um copo de 200 ml, né? E 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, ó, eu tenho duas massas de água. Eu sei que é água, então eu vou usar o calor específico da água, que é dado aqui, ó, dado, o calor específico do H2O é 1 caloria por graus Celsius, né? Duas massas de água, uma a 80 graus Celsius, a outra a 10 graus Celsius. Uma está quase fervendo, a outra está bem friinha, né? Então, ó, quem que vai fornecer calor? Essa massa de água ou essa massa de água? Essa massa de água. Eu vou misturar lá dentro do calorímetro. Essas duas massas de água vão trocar calor. Essa vai fornecer porque ela está a 80. Essa vai receber porque ela está a 10 graus Celsius. Eu quero descobrir, né, qual a temperatura que vai estar essa soma de massas de água, né? A massa de água total, que aqui no caso vai dar 300 gramas, né? Dentro do calorímetro. Qual a temperatura final? Então, ó, eu tenho a quantidade de calor fornecido, quantidade de calor recebido. Quantidade de calor é a massa de quem está fornecendo, temperatura inicial da água quente. Então, ó, vamos lá. Quem está fornecendo é essa massa de água aqui. Então, é 100 vezes calor específico da água, 1, vezes
Temperatura final. Não sei. Nós vamos descobrir. Tanto para essa massa de água quanto para essa. Então, TF vai ser minha incógnita. Menos, ó. Temperatura inicial de quem está fornecendo, é 80 graus, ó. Mais, agora, quem está recebendo calor. É essa massa de água aqui, ó, 200. É água também, então é 1, né? Vezes, abre parênteses, TF é o mesmo, né? Menos 10 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. É igual a zero porque eles vão trocar calor só entre eles, tá? Então, ó, multiplico aqui dá 100. Depois eu faço a distributiva, né? 100 vezes TF, 100 TF. 100 TF. Menos 100 vezes 80. 8.000, né? Mais 200 TF, distributiva de novo. Menos 2.000, né? Igual a zero. Bom, tudo que tem TF, agrupo. Então, ó, 100 TF, 100x, mais 200x, 300x, né? Menos 8.000, menos 2.000. Agrupo, dá 10.000, né? Então, menos 10.000. Então, eu vou passar esse e esse para lá. Depois eu vou encontrar o meu x aqui, tá? Então, fica assim, ó. Fica 300, ó. 100 TF mais 200 TF, 300 TF. Igual, eu passo para cá, muda de sinal. Então fica 8.000 mais 2.000, 10.000. TF igual 10.000 sobre, passa dividindo, né? 300. Corto. Não faltou um zero. Dá 100. 100 dividido por 3, que é... Ixi, tinha que dar, né? Uma dízima, né? 33,3 graus Celsius. Essa é a minha resposta, tá? Então, ó, como tem mais massa de água fria, então a temperatura vai ficar mais perto do 10 do que do 80, né? Tem 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Então, essa seria a resposta. Muito bem, façam os exercícios e obrigado.